E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo de circuitos elétricos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. No circuito da figura, R1 é igual a 20 ohm e R2 é igual a 60 ohm. Para que valor de R, a potência dissipada em R é afetada ao mínimo possível por pequenas variações de R? Para resolver o exercício, eu vou adotar a seguinte estratégia. Primeiro, eu vou calcular a resistência equivalente do circuito. Na sequência, eu vou determinar a intensidade da corrente elétrica total I. E com isso, eu tenho condições de determinar a diferença de potencial V1 entre os terminais do resistor R1. A partir daí, a diferença E menos V1 fornece a diferença de potencial V2 entre os terminais da associação em paralelo e, consequentemente, a DDP nos terminais do resistor R. A partir daí, o exercício se desenrola mais facilmente. Então vamos lá, começando com a resistência equivalente. Como nós temos aqui uma associação de dois resistores associados em paralelo, a resistência equivalente neste trecho do circuito, nós podemos calcular fazendo o produto das duas resistências e dividindo o resultado pela soma. O resultado desse cálculo vai ficar em série com o resistor R1, portanto, eu já posso acrescentar aqui R1. Sendo assim, a resistência equivalente do circuito fica dada por 60 vezes R sobre 60 mais R1, que vale 20. Consequentemente, a resistência equivalente fica dada por o mínimo múltiplo comum é 60 mais R. 60 mais R dividido por 60 mais R, 1. Vezes 60R, 60R. Mais 60 mais R dividido por 1, 60 mais R. 60 mais R vezes 20, fazendo a distributiva, vai nos dar 20R mais 1.200. Consequentemente, já alterando aqui mesmo, a resistência equivalente do circuito vai ficar 80R, então já vamos alterar aqui, 80R mais 1.200 sobre 60 mais R. Muito bem? A intensidade da corrente elétrica no circuito, portanto, fica dada pela razão, força eletromotriz sobre resistência equivalente. Consequentemente, nós vamos obter, ao dividir por essa fração, eu vou automaticamente multiplicar pelo inverso. Então, nós temos agora E multiplicando 60 mais R dividido por 80R mais 1.200. A diferença de potencial V1 entre os terminais do resistor R1 é obtida pelo produto R1 vezes I. Consequentemente, nós vamos obter 20 multiplicando este termo. Então vamos lá. 20E que multiplica 60 mais R sobre 80R mais 1.200. Eu posso simplificar essa expressão. 20 dividido por 20, 1. 80 dividido por 20, 4. E 1.200 dividido por 20, 60. Consequentemente, obtemos 60 mais R sobre tudo isso, né? Multiplicando E. Então, vezes a força eletromotriz sobre 4R mais 60. Muito bem? Agora, vamos em busca da diferença de potencial V2 nos terminais da associação em paralelo. Então, para fazer isso, eu vou simplesmente fazer essa subtração. V2 é igual a E menos V1. Consequentemente, V2 é igual a... Então, agora nós temos E menos E, que multiplica 60 mais R
sobre 4R mais 60. O mínimo múltiplo comum é justamente 4R mais 60. Então vamos lá. 4R mais 60 dividido por 1. 4R mais 60 vezes a força eletromotriz. Isso nos dá E multiplicando 4R mais 60. Menos 4R mais 60 dividido por 4R mais 60, 1 vezes o numerador, o próprio numerador. E que multiplica 60 mais R. Consequentemente, a diferença de potencial V2 fica dada por E que multiplica. Eu vou colocar E em evidência. Ao fazer isso, nós vamos obter no termo entre parênteses 4R menos R e, portanto, 3R. E aqui nós vamos obter 60 menos 60, ou seja, 0. Consequentemente, o numerador apresenta esse produto, 3 vezes R vezes a força eletromotriz, sobre 4R mais 60. Para determinar agora a potência dissipada no resistor de resistência R, se eu conheço a diferença de potencial entre os seus terminais, basta recorrer a essa expressão. A potência dissipada é dada pela diferença de potencial ao quadrado sobre o valor da própria resistência R. Consequentemente, nós vamos obter PD igual. Então, agora, elevando ao quadrado, 9 E quadrado vezes R ao quadrado. Como eu vou dividir por R no denominador, eu já vou deixar R no numerador, sobre 4R mais 60 ao quadrado. Observe a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Vamos agora determinar a resistência R de forma que pequenas variações sofridas na resistência R afetem o mínimo possível a potência dissipada em R. Perceba inicialmente que a potência dissipada é uma função da resistência R. Consequentemente, eu afeto o mínimo possível a potência dissipada justamente no ponto crítico dessa função, pois no ponto crítico a reta tangente é horizontal. Consequentemente, em torno do ponto crítico, quando eu promovo pequenas variações na resistência R, a potência dissipada vai ser muito pouco afetada. Logo, para determinar o valor da resistência R no qual isso ocorre, basta derivar a potência dissipada em relação a R e igualar o resultado a zero. Então vamos lá. A derivada da potência dissipada em relação a R é igual. Eu vou fazer o de baixo, 4R mais 60 ao quadrado, vezes a derivada do de cima em relação a R. Isso nos dá 9E quadrado. Menos o de cima, vezes a derivada do de baixo em relação a R. Aqui eu vou utilizar a regra do expoente combinada com a regra da cadeia. Então nós temos o dobro de 4R mais 60, agora elevado à primeira potência, vezes a derivada de quem está dentro em relação a R. Isso nos dá simplesmente 4. Tudo isso dividido por 4R mais 60 elevado à quarta potência. Portanto, tudo isso dividido pelo de baixo elevado ao quadrado. Eu vou igualar essa derivada a zero. Consequentemente, o numerador tem que ser igual a zero. Logo, eu já vou fazer algumas simplificações aqui mesmo. Eu consigo simplificar este quadrado com 4R mais 60. Eu consigo simplificar 9E quadrado com 9E quadrado. Consequentemente, nós vamos obter
4R mais 60 menos 8R igual a 0. Logo, 60 menos 4R é igual a 0. 60, portanto, é igual a 4R. Sendo assim, o valor da resistência R é igual a 15 ohms. Observe o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.